Você, assim como eu, deve ter alguém na família ou algum conhecido próximo que virou bolsonarista. Acho que aconteceu com todo mundo. A gente se pergunta todos os dias como é que isso pode acontecer. Como é que um avô amoroso, uma tia querida, um irmão, um primo passaram a acreditar num sujeito criminoso como Bolsonaro? Como é que essa gente passou a validar ideias criminosas? Pior, você deve ter alguém na família ou algum conhecido que se recolheu durante a pandemia, tomou vacina, continua acreditando que a Terra é plana, é contra o armamento da população, mas na eleição, diante de todos os horrores, foi lá e apertou o 22. A resposta mais simples que a maioria gosta de dar é a seguinte: são todos fascistas, racistas, homofóbicos, não querem gente pobre nas universidades ou viajando de avião. Tudo seria resolvido se fosse isso. Mas eu acho que são argumentos muito simplistas para o que a gente está vivendo nos últimos anos. Eu conheço gente que não é nada disso. E ainda assim, acha que o Bolsonaro é a nossa única alternativa contra o comunismo ou contra o PT, a esquerda brasileira, que acredita que havia petistas infiltrados naquela invasão que aconteceu na sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A gente está longe de entender o que aconteceu no país nos últimos anos. Eu, pelo menos, estou. E por que gente pacífica, inteligente, solidária se deixou converter essa seita? E essa ideia de seita, que não é nada nova, para mim ganhou mais sentido quando eu li o depoimento de uma advogada criminalista que esteve no ginásio da Polícia Federal, onde foi feita a triagem das pessoas que foram apreendidas pela participação nos atos golpistas, que foram golpistas. Numa entrevista à revista Marie Claire, a advogada Flávia Gucci disse o seguinte, abre aspas, é como se aquelas pessoas estivessem em um transe, sabe transe de seita? A sensação é essa, fecha aspas. A advogada é conselheira seccional da OAB do Distrito Federal e também faz parte dos coletivos femininos Elas Pedem Vista e UMA. A Flávia contou que o motivo da visita dela era ver as condições em que estavam os detidos, se os direitos estavam sendo respeitados e se tinha alguma necessidade de atendimento emergencial. Vamos lá. Durante 6 horas, ela conversou com dezenas de pessoas, não necessariamente pessoas que estiveram na Praça dos Três Poderes. Muitos, segundo o que ela contou, estavam acampados ou chegaram até na noite de domingo. Ela disse que ouviu reclamações, angústias e disse que ficou particularmente comovida com a situação das mulheres. Eu resolvi trazer alguns trechos do relato da Flávia Gucci porque ele contrasta com a maioria dos relatos que a gente tem visto, que mostra os golpistas de um jeito quase caricato. Veja, eu continuo chamando de golpistas porque é o que eles são. E eles devem ser responsabilizados pelos seus atos, eles devem ser processados, julgados e presos se forem considerados culpados. Mas para entender como é que a gente veio parar nesse buraco, a gente precisa começar a entender o que passa na cabeça dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Há uma parte radicalizada, violenta e muito manipuladora no bolsonarismo, mas tem também a massa de manobra. Eu já falei sobre massa de manobra num vídeo recente, e é sobre ela que a gente precisa se debruçar e saber mais nos próximos anos, porque só assim o país consegue desmontar essa bomba relógio que ainda está armada. Isso não passou. O país precisa passar por uma desbolsonarização urgente. É complexo, é trabalhoso, mas é necessário. Se a gente não quiser repetir a dose de extrema-direita daqui a 4 anos. Claro que é impossível não rir das notícias dos presos golpistas reclamando da quentinha da cadeia ou que um deles reclamou de ter sido preso contra a vontade. O juiz precisou esclarecer a situação. Ele falou o seguinte, não sei se o senhor sabe, mas é assim que funciona a prisão. Claro que eu ri disso, fiz piada. Mas o relato da advogada mostra que a gente vive uma crise social muito severa. Olha mais uma coisa que ela disse. A maioria dos detidos era de pessoas que não tinham vivência política, que acreditavam estar participando de um movimento, não digo que pacífico nem democrático,
mas que elas achavam ser correto. Ainda que violasse fundamentos da democracia, elas não tinham essa percepção. Você entende o drama? A rede de fake news bolsonarista, claro, continuou a todo vapor. Na triagem, as pessoas acreditavam que uma idosa havia morrido ali no local, e essa coisa se espalhou pela internet. Algumas pessoas que estavam lá juravam que tinham presenciado a morte dessa pessoa. Quando a advogada dizia que ia colocar a informação no relatório, a coisa mudava de figura. Lá naquela triagem, tinha gente entre os presos que não fazia a menor ideia da gravidade do que eles tinham feito, que acreditavam que não ia ter consequência, que o exército salvaria, ou o Bolsonaro, a ministra Damares, que agora virou senadora. Como a gente sabe, nada disso aconteceu. Ainda que seja óbvio que haja militares envolvidos, que houve facilitação para que as pessoas deixassem os acampamentos durante a noite de domingo, o golpe não veio. E o Bolsonaro, bem, a gente sabe que o Bolsonaro só se preocupa com ele mesmo. A gente sabe. Uma parte desses golpistas parece que não. E isso ficou mais evidente nesse trecho do relato da advogada. Encontrei pessoas com um sentimento de abandono, mulheres muito tristes. Vi duas cenas que achei emblemáticas. Tinha uma mulher recebendo soro e chorando compulsivamente com uma outra abraçada a ela. E vi uma senhora de 55 anos com a Bíblia no colo, rezando, também sendo abraçada por uma outra mulher. As duas chorando. Me fez perceber que a ficha daquelas pessoas estava caindo naquele momento. A gente sabe que a Polícia Federal liberou idosos e mulheres com crianças, o que bate com o depoimento da advogada, que contou ter conversado com mulheres entre 48 e 60 anos, muitas delas ligadas à religião, com clara vulnerabilidade emocional. Algumas delas disseram à advogada que tinham família distante e que viviam sozinhas. A Flávia fala sobre esse perfil solitário de algumas mulheres e acha que essa solidão pode ter feito com que essas pessoas tenham acabado se unindo. Outro ponto que me chamou bastante atenção no depoimento da criminalista é que não havia ninguém orgulhoso do que aconteceu. Ela fala o seguinte: o clima estava muito pesado para todo mundo, para os detidos, óbvio, mas também para a polícia, para os delegados, os agentes, os voluntários, os integrantes do Ministério Público, todos estavam consternados com a proporção que a coisa tomou. Nesta quarta, mais conhecida como ontem, o ministro Alexandre de Moraes manteve 140 pessoas presas e liberou 60. Há mais de 1.000 que ainda vão passar pela audiência de custódia. Ao todo serão 1.459 atas analisadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente sabe muito pouco ainda sobre quem organizou, de onde veio o dinheiro, principalmente quem são os peixes graúdos aí do universo político que estão envolvidos no 8 de janeiro. Gente, o que eu proponho é uma reflexão sem preconceito sobre esses presos e os milhões de pessoas que apoiaram as invasões. Sem esse preconceito com o qual, em geral, todos nós temos tratado os bolsonaristas. E vamos combinar? Não sem razão. Ok, tem uma parte bem grande, radicalizada, mau caráter, golpista, e que se pudesse faria o que o Bolsonaro já sugeriu um dia. Metralhar petralhada, o que no fundo significa metralhar todo mundo que não apoia a extrema-direita. Mas e o restante? De quem a gente está falando? De gente sem a menor consciência política lutando contra o comunismo? Gente religiosa que acreditava que estava participando de uma guerra santa? Nós vimos o discurso do bem contra o mal, que foi repetido inúmeras vezes pelo Bolsonaro. A gente está falando de pessoas entediadas, sem propósito de vida? Gente solitária, como contou a advogada Flávia Gucci? Gente ignorada, abandonada pela família? Eu me lembrei de quantas pessoas eu já vi dizer o seguinte: eu não falo mais com os meus pais, meu tio é um fascista, minha mãe enlouqueceu. Bolsonaro falou tanto em família, mas a única coisa que ele fez foi destruir milhares de famílias. Será que não é hora de tentar restabelecer contato com pais, tios, primos, amigos? Você já parou para pensar que ao desistir dessa relação com pessoas da família, principalmente as mais velhas,
É como desistir de um dependente químico, é deixar que a autodestruição tome conta da vida dessa pessoa. Ela vai continuar convivendo só com gente que consome a mesma droga, que é essa avalanche de notícias falsas, teorias conspiracionistas, teorias da conspiração, isso tudo sem que haja o contraditório, sem que haja alguém para dizer isso não é verdade. Eu tenho mantido uma amizade que já dura a vida toda com um amigo que consome fake news como se fosse brigadeiro em festa de criança. É claro que em alguns momentos eu perco a paciência, mas na maioria das vezes eu rebato, eu mando dados, reportagens e eu tenho esperança de que ele volte para a luz, porque eu não reconheço nele um extremista, um fascista, uma pessoa cheia de preconceitos. Quando a gente não fala de política, ele continua sendo o mesmo cara correto, gente boa, divertido, bom pai de 2 meninas, o amigo leal que ele foi a vida toda. Tenho gente na minha família assim. E eu fico pensando agora, será que eu quero desistir dessas pessoas? Acho que não. O relato da advogada Flávia Gucci me mostrou que eu não estou errada em tentar me aproximar de algumas pessoas, de tentar entender o que passa na cabeça de gente que eu nem conheço. Porque só assim a gente pode encontrar um caminho para tirar essas pessoas dessa distopia que a gente está vivendo nos últimos anos. Essa desbolsonarização dos golpistas é tão urgente quanto outras questões sociais da nossa sociedade. São importantes como diminuir a desigualdade, acabar com a fome, ter mais equidade de gênero. Porque se a gente não acabar com esse extremismo, ou pelo menos diminuir ele a ponto de que ele fique muito isolado, a gente não consegue resolver os outros problemas da sociedade. Eu fico por aqui, volto na semana que vem. Um bom final de semana para vocês e se cuidem e cuidem dos seus. Um beijo.